família! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que alegria estar com vocês em mais uma manhã. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixa eu baixar o volume aqui. Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana. Que seja uma semana irradiada pela graça de Deus, pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Bom dia, Renatinha. Bom dia, linda. Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos ler, gente, Salmo 120. Bom dia, Andréia. Deus te abençoe. Bom dia, Simone. A paz. Bom dia, Renatinha, Lila. Tá todo mundo bem? Amém, amém, amém. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. No dia que nós formos ler Salmo 119, vai precisar de umas 2 lives. Bom dia, Taninha linda. Salmo 120 é o que nós vamos ler hoje. Depois nós vamos para Salmo 142. Se der tempo, a gente lê o Salmo 120, Salmo 140 e o Salmo 142. Todos escritos no mesmo contexto. O contexto era Davi escondido em caverna, Davi angustiado, Davi fugindo de Saul. O contexto permanece o mesmo, tá? Um domingo de evangelismo e acordei só a misericórdia e o cansaço, depois de muito sol. Ah, Lila, eu imagino. Eu imagino. Lila, você está em Paraupebas? Me conte isso. Eu imagino tanto que peso espiritual, mas é uma satisfação muito grande saber que pessoas foram evangelizadas, tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Eu fiquei sabendo, meu primo tá aí, e ele falou sobre o evangelismo que está acontecendo em Paraupebas, né? A igreja dele é a igreja Pilar. Sim, ele contou. E acho que na sexta-feira ele falou que tinha muitas almas que se renderam ao Senhor. Acho que foi na sexta mesmo, aí de sexta para sábado teve um evangelismo. E acho que 2.000 almas se renderam ao Senhor. Ele me falou desse evangelismo que está acontecendo aí. Que bênção. É lindo demais, né? Eu fico muito feliz de saber que o Senhor está movendo. Eu não sei na cidade de vocês o que está acontecendo, mas eu vejo que Deus ele tem movido em vários lugares. A cada lugar a sua maneira. Mas pessoas têm voltado a queimar pelo Senhor, pessoas têm se rendido ao Senhor. Fico muito feliz. Que alegria. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Nós vamos falar hoje sobre esses 3 salmos. Momento de clamor, perseguição e angústia. Não sei se esse é o cenário seu hoje, mas se esse for o seu cenário, você vai ver como Davi ele lidava com esse contexto de clamar, de estar sendo perseguido e de estar angustiado. Foi encontrão na praça de todas as congregações, isso mesmo. 13ª, na minha igreja vai ter dia 13, será? 13, na minha igreja vai ter batismo. Amém. Não sei quais são os seus pedidos para essa manhã, mas que a gente possa começar agora falando com o Senhor Deus. Eu quero entregar a minha semana nas tuas mãos, eu quero viver os teus sonhos, os teus planos. Não sei o que o Senhor resolveu para nós essa semana, mas nós queremos viver a tua vontade. Então declara isso, apresenta ao Senhor os seus pedidos. Eu não sei se você tem um pedido de oração específico, mas você vai falar ele aí na sua casa. Aqui não é um lugar onde eu vou orar e vocês vão ficar calados, mas é um lugar onde nós vamos orar juntos, né? E nós vamos apresentar ao Senhor a nossa vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, no 2º dia da semana. Muitos vão começar a semana hoje, na segunda. E eu sei que o Senhor preparou muitas coisas para nós. Quero te pedir que nós venhamos viver tudo, Pai,
que o Senhor reservou para nós, que seja uma semana regada pela Tua vontade. Nós queremos nesta manhã Te engrandecer porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o Deus a quem nós rendemos toda honra, toda glória e graça, Pai. O Senhor é o Pai amado e poderoso. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Por aquilo que fazemos, Deus, que ofende a Tua santidade. Nos perdoa, Pai. Que isso não venha nos impedir de chegar ao Senhor nesta manhã. Eu quero apresentar diante de Ti cada coração, cada pessoa que está fazendo um pedido aonde ela está, Pai. Que o Senhor venha atender conforme a Tua vontade, conforme o anseio, Pai, do seu coração. É o que eu te peço nessa manhã em nome de Jesus. Nós olharemos para a Tua palavra e eu peço, Deus, que ela venha falar ao nosso coração. Que essa palavra seja tão pontual, Pai, que ela venha mesmo ser divisor de águas na vida de muitas pessoas aqui nesse lugar. Nos ensina a clamar da maneira que convém, nos ensina a lidar com a perseguição e com o tempo de angústia, sabendo, Pai amado, que quando nós clamamos, o céu nos ouve. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós acordamos nessa manhã e significa que tem propósito. Se nós levantamos, Pai, se nós abrimos os nossos olhos, significa que o Senhor tem propósito nesta manhã. Então, executa em nós o Teu propósito em nome de Jesus. Cobre cada casa, cada vida e família, meu Deus, com Teu sangue poderoso. Nos esconde mesmo debaixo da Tua mão santa e poderosa e nos livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar, que eu possa mesmo ser só a torneira, aonde a água vai passar, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Bom dia para você que eu ainda não dei bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, e seja bem-vindo a esse devocional. Vamos lá para Salmo 120? Salmo 120. O título que está aqui na minha Bíblia é Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Em minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu à minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Salmo 120, nós vamos ver aqui que é um clamor em meio à aflição. Davi, ele vai começar a clamar e falar: Deus, me livra da língua mentirosa. Nós vimos na quarta-feira passada o momento em que ele está falando com Deus e dizendo: Deus, Doeg, que era um edomita, ele está falando mentira sobre mim. Ele está dizendo para Saul coisas que não aconteceram. E ele começa a falar: Deus, faz justiça por mim. Na quarta-feira nós falamos isso. Ele está dizendo: Deus, faz justiça. Olha para essa situação, porque somente o Senhor pode me defender desse mentiroso. E agora ele está subindo aqui um clamor de oração ao Senhor. E ele está falando: Deus, em minha angústia, eu clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ele ainda está se referindo a essa pessoa que está proferindo mentiras acerca dele. Ó língua mentirosa, ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará o seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Uma coisa muito bonita é que Davi, ele sempre entendia que a justiça, ela viria pelo Senhor e não pela sua mão. Porque às vezes a gente passa por circunstâncias e a gente se sente ofendido e a gente se sente caluniado e alguma coisa assim nesse estilo. E a gente começa a querer orar pedindo para que Deus machuque muito o inimigo, o outro a quem você está ali orando e pedindo para castigar. Mas Davi, ele entendia que Deus exercia uma justiça muito certa sobre a vida daqueles que se levantava contra ele e que ele mesmo não precisava fazer nada em relação a isso. Eu conversei com uma querida semana passada e ela me mandou um áudio contando a situação dela, falando o que tinha acontecido com ela. O marido saiu de casa e aí se envolveu com uma outra pessoa e deixou ela com uma criança especial. E ela falou: Raira,
tô com muita raiva, porque a minha criança iria passar um tempo com ele e agora nem o tempo de férias ele quer pegar a criança. E é uma criança atípica e ela tá nessa situação. E ela falou comigo que ele já estava passando por alguns momentos de aflição, que o carro dele tinha dado problema, que a saúde dele não estava boa, ele estava passando por uma situação muito difícil. E ela falou assim: Raira, eu vejo que a mão do Senhor já está sobre ele. Eu falei com ela: filha, você precisa em primeiro momento parar de querer que Deus faça o mal na vida do seu ex-marido. Porque enquanto você anseia para que Deus faça algo de ruim na vida dele, Deus não vai fazer. A palavra fala que se Deus começar a castigar o seu inimigo e você ri, Deus para, Deus cessa. Enquanto você fica, Deus, vem, faça essa justiça. É que esse fulano perca a casa, que esse fulano perca o carro, que esse fulano perca a empresa, que ele fique sem recursos nenhum, que ele veja a mão do Senhor. Enquanto você ansiar por esse momento, isso não vai acontecer. Porque a justiça de Deus, ela não opera igual a nossa justiça. A nossa justiça, ela é corrupta. A nossa justiça, ela é desbalanceada. Ela tem uma tendência a nos beneficiar e causar dano no outro. Mas a justiça de Deus, ela é certa. A justiça de Deus é na medida exata, sabe? A justiça de Deus, ela vem em tempo oportuno. Às vezes você vai ser ofendido, caluniado, e você espera que a justiça de Deus venha no outro dia. Não virá. Porque Deus, ele não tem prazer em castigar o outro para que você sorria. Não, porque ambos são filhos de Deus. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa era assim. A minha mãe batia no meu irmão. E se eu começasse a rir, meu irmão falava assim: mãe, a Raira tá rindo de mim. E aí era uma chinelada para mim também. Para de rir do seu irmão. Pá! Era uma chinelada para mim, uma chinelada para ele. Porque a minha mãe não tinha prazer em bater no meu irmão ou corrigir ele e eu ficar rindo dele. Se a minha mãe fazia dessa forma, eu fico pensando: Deus, eu acho que Deus, ele não vai dar uma chinelada igual a minha mãe, mas ele vai parar de corrigir o irmão na mesma hora. Porque ambos são filhos de Deus. A justiça de Deus, ela é exata. E é o que a Simone escreveu, ela vem com ensinamentos. A justiça de Deus, ela mostra que Deus, ele é misericordioso. A justiça de Deus mostra o amor de Deus e o tanto que ele é longânimo. E ali vem um tanto de ensinamentos. A Ali está dizendo que na casa dela era da mesma forma. E era assim, se mãe estivesse corrigindo e a gente risse, na mesma hora. E se falasse: mãe, fulano tá fazendo língua pra mim, era na mesma hora. Minha mãe fala: pera aí que eu vou pegar você. Vocês não fazem aí não, que eu vou pegar o chicote, vai ser um chicote pra um chicote pra outro. Mostrar a língua lá em casa dava problema. Mostrar que a carne tinha sobrado no prato e que o outro tava sem carne no prato. E era um problema danado. Porque minha mãe levava doce e sempre tinha o que comia o doce todo primeiro e o outro comia assim, ó. Mãe, a Raira tá fazendo aqui, ó, inveja em mim, porque o doce dela ainda tá inteiro e o meu acabou. Ô Raira, se eu for, eu vou pegar seu doce e vou dar pro seu irmão. É assim. Então, a justiça de Deus, ela é muito certa. Enquanto você fica orando, pedindo pra Deus assim: Deus, castiga essa pessoa aqui que falou mal contra mim. Deus faz isso pra ele, porque ele é assim, assim, assim. Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Mas na hora que você falar assim: Deus, muda meu coração. Muda meu coração para que eu possa enxergar essa situação de uma outra maneira. Se eu fui ofendido, se eu fiquei no prejuízo, significa que o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa. Né? Igual essa irmã que o marido dela saiu de casa, ela tem um filho especial, a família dela não tá bem, ela tem cuidado do pai que tá passando por um problema de saúde, o marido tá em outra casa com outra mulher e não dá recursos para ela. É uma situação, gente, de injustiça. Eu não tenho dúvidas que é. Sabe, você confiar em uma pessoa, você se casar com alguém,
você confia o seu coração, o seu corpo, você confia, né, a toda a sua vida a uma pessoa. Você constrói uma família e de repente, do nada, a pessoa vai embora. Arruma outra e não te dá satisfação nenhuma. E muito menos te dá uma ajuda. Com uma criança. É uma situação injusta. E sabemos que é. Mas, nessa situação eu vejo que a gente sai clamando ao Senhor e pedindo: Deus, me sustenta. Deus, o Senhor me ajuda. Deus, me dá sabedoria para eu criar meu filho. Deus, meu filho vai precisar de fonoaudiólogo, ele vai precisar de psicóloga, ele vai fazer terapia. O meu filho precisa de fisioterapia. Eu preciso da mão do Senhor sobre mim, Senhor. E ali, gente, Deus vai começar a suprir com recursos que você não sabe nem de onde vai sair, mas Ele vai suprir. Não no seu tempo, mas no tempo dele, Ele suprirá. E a justiça Ele fará com o marido no tempo que Deus achar que deve. E tá tudo bem se ele também não quiser fazer a justiça, porque ele tá trabalhando no seu coração. E você fala: Deus, me ajuda a recomeçar. Tem situação que você tem que virar pra Deus e falar: Deus, me ajuda a recomeçar. Esquece o outro. O que eu falei pra ela foi: filha, para de orar pra Deus fazer justiça pra ele. Começa a orar pra Deus trabalhar no seu coração. Olha como é que você falou. Você disse que, eu vejo que Deus já começou a fazer justiça, pesou a mão sobre ele, porque ele bateu o carro, porque ele tá com problema de saúde. Sabe? Tira o seu olhar desse lugar e começa a olhar pro seu coração e ver que o seu coração ainda é mau, que o seu coração ainda é ruim. E peça pra Deus te colocar amor dentro do coração. É essa a oração que você tem que fazer. Pede Deus sabedoria. Sabe? Às vezes a gente fica nesse ponto de... deixa eu ler. Eu também tô passando por isso, pela injustiça. Fui casada por 15 anos e 1 ano, me largou com um filho e também sou mãe atípica. Olha pra você ver, não é fácil, filha, não é fácil. Eu digo pra você que não é fácil você criar filhos sem a presença do pai. É muito difícil. Quando nós tratamos de filhos atípicos, é mais difícil ainda. Porque eu não sei, nós vamos ter grau e grau de crianças atípicas. Mas vamos colocar no contexto de uma criança atípica que às vezes ela vai gritar, às vezes ela vai te exigir coisas que você não tá entendendo. Chega um momento que você fala assim: meu Deus, eu tô cansada. Eu preciso, Deus, tomar um banho em paz. E você talvez não tenha ninguém para olhar o seu filho para tomar um banho em paz. Isso te coloca num ponto de surtar. E fala: Deus, eu não tô aguentando. Que caverna que foi essa que o Senhor me colocou? Mas aí você vai falar assim: Deus, muda meu coração. Porque essa criança atípica foi o Senhor que me deu. Eu fui casada e o Senhor me permitiu ficar casada por tantos anos. Mas hoje eu quero entregar esse homem nas tuas mãos. Eu perdoo ele, libera perdão para ele e lava suas mãos. Para que você não carregue peso nenhum que não é seu. Para que não venha sobre a sua vida o peso do não perdão. O peso de você querer fazer justiça com sua própria mão. Não vá, não vá. Não vá. Sabe, às vezes Deus quer trabalhar algo aqui dentro. Há um tempo atrás, uma amiga minha, ela estava numa situação onde o marido, ele não estava conseguindo andar, a casa dela vivendo problemas e mais problemas infindáveis. E ela falando comigo assim: não, porque Deus tem 1 ano que ele colocou meu marido nessa situação. Ele tá trabalhando com ele. E eu não sei o que Deus tá trabalhando, mas Deus tá trabalhando com ele. E ela começou a fazer uma mentoria comigo. E eu falei assim: filha, às vezes Deus não tá trabalhando com ele, não. Às vezes ele sofreu isso para Deus trabalhar com você. Começa a olhar e ver que você é o alvo que Deus está trabalhando. Quanto mais rápido você mudar o seu coração, mais rápido ele sai dessa situação. Eu falei isso com ela 1 semana. Ela mudou comportamentos. E ela foi mudando comportamentos. Passou 2 semanas. O marido dela saiu da situação. Então, às vezes, nós temos o hábito de olhar a situação num todo e achar que Deus está trabalhando com o outro. Mas quando, na verdade, Deus quer trabalhar o nosso coração. Eu não sei qual situação você está enfrentando, eu não sei aonde o Senhor te colocou, mas não acha que as situações, elas são para trabalhar o outro e não você, tá?
O justo deixou-se ferir para curar. Morrendo cumpriu a justiça eterna. O justo fez justiça morrendo e não matando. Ah, Paloma, que coisa mais linda. Coisa mais linda, mais linda, mais linda. Você foi pontual. É justamente isso, né? O justo, ele fez justiça morrendo e não matando. Uma das coisas que eu tenho orado por esses dias, e eu troquei meu objetivo de vida. Semana passada, domingo passado, eu mudei meu objetivo de vida. E eu falei, Deus, o meu objetivo de vida agora é morrer para mim mesmo. Morrer, ficar no prejuízo. Eu quero morrer para mim mesmo. Porque se eu entender que eu tô morrendo para mim e que eu não tô vivendo, o Senhor vai viver em mim. Toda vez que tem um eu vivendo, Deus não consegue manifestar. Porque você tá cheio de vontade, você tá cheio de interesses próprios, você tá cheio de lugares que você quer alcançar, mas por conta própria, para que a sua carne seja beneficiada e você desfrute de coisas dessa terra. Eu não tô falando que não possa desfrutar de coisas dessa terra. Pode sim, tem muitas coisas que nós podemos desfrutar. Nós podemos ir num parque com a nossa família, nós podemos passear em um zoológico, nós podemos andar de bicicleta e nós podemos usufruir de várias coisas que vai fazer bem pro nosso espírito, pra nossa alma, pra nossa família e N coisas mais. Porém, há um ponto que precisa ligar o sinal de alerta quando você começa a desfrutar muito mais da terra do que das coisas que estão no céu. Quando você começa a construir coisas terrenas e não coisas espirituais. Deus espera de nós pessoas posicionadas como pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos e assim vai. Ele espera um posicionamento nosso. E aí nós precisamos deixar o nosso coração ser trabalhado. Como? Morrendo para nós mesmos. Eu falei, Deus, a minha meta de vida é morrer para mim mesmo. Porque eu sei que eu não gosto de ficar no prejuízo. E isso significa que eu ainda tô viva. Eu ainda tô viva. Quando eu olhar pro prejuízo que eu tenho e falar, tá tudo certo, aí significa que morreu. Eu não gosto de ficar no prejuízo, não gosto. Não gosto, detesto saber que eu tô sendo passada para trás. Para vocês verem e entenderem o tanto que eu não gosto de ser passada para trás, não gosto de ficar no prejuízo, é eu no trânsito. Quando está com o engarrafamento e tem 3 filas, eu vejo que uma fila tá andando e eu não tô andando, aquilo me consome. E eu começo a passar de um lado pro outro, de um lado pro outro. Eu no engarrafamento sou a pessoa que vai para um lado, vai pro outro, vai para um lado. A fila andou, eu fui. E quando eu vejo lá na frente uma fila andando, eu já passo para outra. E o povo deve falar assim, que louca essa menina. Louca. Por quê? Porque eu não gosto de ficar no prejuízo. Mas aí isso mostra o tanto que de carne tem dentro de mim. O tanto que eu ainda tô viva para os meus prazeres. O tanto que eu tô viva ainda para os meus deleites. E a minha meta de vida é morrer para mim mesma. E na hora que eu não me importar mais com os carros passando na minha frente, com gente que entra na minha frente sem dar seta, com pessoas que me deixam no prejuízo, com horas de sono que eu não vou dormir porque eu tô ajudando alguém, aí eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz, porque eu vou entender que eu tô morrendo pra mim mesmo. Davi tá dizendo o seguinte, olha, eu tô cansado, Deus das línguas mentirosas, e eu sei que o Senhor fará justiça. E ele escreve, ímpio, você que tá fazendo injustiça contra mim, saiba que Deus vai te pegar, porque Deus ele é certeiro na sua mão. Versículo 5 do Salmo 120. Como sofro na distante Meseque. É doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro paz, mas quando falo paz, eles querem guerra. Se você gosta de grifar, você grifa o versículo 6 e o versículo 2. 2 coisas Davi está pedindo aqui. Deus, me livra dos que falam mentira, daqueles que são enganadores. E outra coisa ele vai falar, Deus, faz alguma coisa, porque esse povo odeia a paz. Odeia a paz. Como que eu vou viver no meio deles se eu falo de paz e eles querem guerra? Eu não sei mais o que fazer, Deus. É difícil. Tem pessoas que você vai resolver um confronto, uma discussão, e eu sou a pessoa que
gosta de falar. Mas, por exemplo, numa discussão eu e Cacau, a Cacau fica calada. E eu falo assim, você não vai falar nada não? Fala alguma coisa. Não, você não tem nada pra falar? Ela não tem nada pra falar. E aí eu falo assim, mas eu quero brigar. Você não tá entendendo? Eu não quero paz. Eu quero brigar. Eu sou a pessoa que quer brigar. E aí eu vejo que eu não tô num casamento hoje. Mas talvez você tá num casamento e você é a pessoa que é a raira. Que fica falando assim, eu quero brigar, ué. Você não vai falar nada? Você não vai discutir? Você não vai colocar o seu posicionamento? Né? Porque às vezes tá discutindo porque eu falei que a gente não tinha que ir naquela festa. Porque e chegou lá, a festa foi ruim, isso, aquilo, outro. Aí você vai falar isso pro seu marido. Eu falei que não era pra gente ter ido. Porque... E o marido fica calado. Porque o marido é mais sábio. O marido vai falar assim, eu não quero confusão, meu amor. A gente foi na festa, tava ruim, acabou. Aí você fala assim, não acabou, porque você não me escuta, porque nananana. E a pessoa não tá querendo brigar, e você quer brigar. Olha, não existe sabedoria nisso. Eu falo, mas não me orgulho. Tá errado, sabe? A gente tem que aprender a ficar mais calado, aprender a querer paz, ansiar paz. A paz precisa ser melhor do que a guerra. E às vezes seu marido tá dizendo pra você, igual Davi tá falando aqui, eu tô procurando paz, mas a pessoa tá querendo guerra. Eu quero resolver o conflito. Aí seu marido vira pra você e fala assim, perdão, meu amor, me desculpa. Não vem com desculpa agora não. A pessoa tá querendo guerra, confronto. E a palavra tá dizendo, não vai pro ponto de guerra. Fica no prejuízo, morre pra você. Morre pra você, fica no prejuízo e aceita a paz, tá? Aceita a paz. O que nós estamos aprendendo hoje, no início da semana? Nós estamos aprendendo que precisamos guardar a nossa língua e ansiar pela paz. Deus no sábado me deu uma palavra e ele falou assim, misericórdia é o que eu quero de você. E aí quando eu cheguei pra viver no sábado foi dia de mercado, e a primeira coisa que aconteceu foi chegar no mercado. A gente tem uma turma de uns 45 voluntários e tinha 10 no mercado. Eu fiquei muito brava, muito brava. Eu falei, meu Deus, só tinha 10. E eu falei, Senhor, o que eu faço? Já estava na hora de começar o mercado, não tinha auxiliar de compra direito, tinha 2 pessoas para poder trabalhar como auxiliar de caixa. Geralmente fica 4. Eu falei, meu Deus, cadê os voluntários? E aí eu lembrei da palavra, misericórdia. Tá, beleza, ok. Aí com pouco, eu começo a receber mensagem no meu telefone, Raira, perdi hora, não vou. Eu, tá, não, tudo bem, fique em paz. Mas pra mim é difícil porque eu falo, Deus, por que essa pessoa não tem compromisso? Por que eu não posso contar com essa pessoa aqui? Eu fico muito brava. Mas aí Deus fala, misericórdia, filho, misericórdia. Eu estou começando a semana com palavras de misericórdia, com palavras de paz e aprender a ficar calado. Então que a gente comece a nossa semana dessa forma, olhando para esse cenário de paz, ficar calado e misericórdia. Vamos lá no Salmo 140 comigo? Salmo 140, oração contra os maus. Ele vai dizer, ó Senhor, livra-me do perverso, protege-me dos violentos, dos que tramam mal contra mim e dos que provocam tumulto em tempo todo. Sua língua fere como uma serpente, veneno de víbora goteja de seus lábios. Olha que tristeza. Davi está dizendo, olha, existem pessoas, Deus, que elas querem o tempo todo envenenar. Pessoas que querem o tempo todo o mal, tramam o mal no seu coração, o tempo todo quer passar alguém para trás. E, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu percebo muito bem. Quando uma pessoa abre a boca, eu consigo ler o coração dela. Pelo que ela tá dizendo, a gente consegue ler o coração. E aí eu vejo pessoas que o tempo todo tá falando mal de alguém, o tempo todo tá insatisfeito com uma situação, o tempo todo
acha que a vida é pouca, sabe? Ah, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Mas você viu o que fulano fez? Ó, mas fulano fez isso, fez aquilo outro. Não, eu acho que a gente tem que se posicionar porque isso tá errado. Sabe essas pessoas que o tempo todo tá indignada? O tempo todo fica querendo fazer alguma coisa, resolver com a força do braço? Corre dessas pessoas. Gente que trama mal. Gente que fala dos outros. Gente que tá insatisfeito com a vida. Murmurador. Ó, foge dessas pessoas e não seja essa pessoa, tá? Porque às vezes eu vou falar pra você fugir dessa pessoa, mas quando na verdade tá todo mundo fugindo de você. Tá? O Senhor, Ele é nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor e as nossas súplicas. E Davi tá falando, Deus, é só pro Senhor que eu posso correr. O Senhor que é o meu escudo, no tempo da injustiça eu vou clamar, é pra ti. Mas me livra dessas pessoas que têm um veneno escorrendo pela boca, que o tempo todo tá me esperando para poder tramar o mal contra mim. A gente fala muito sobre o outro, né? E acabamos falando, Deus me livra desse inimigo, me livra dessa situação. E a gente vai falando, quando na verdade nós somos essas pessoas das quais estamos lendo. Então precisamos sondar o nosso coração. Igual, por exemplo, eu disse no final do Salmo 120 que Davi estava falando, Deus, eu quero paz e eles querem guerra. Eu estava do lado da que quer guerra. Eu sou a pessoa que quer guerra. Porque quando eu tô numa discussão, não gosto de parar de falar. Eu, para poder ficar calada, é uma luta. Eu tenho que me podar e me policiar muito, muito. E eu tenho argumentos numa discussão. Se você quiser discutir comigo, eu tenho argumentos. Então, eu tenho pontos de vista que eu sempre considero que tá certo. Então, numa discussão comigo, gente, muito raro eu querer parar de falar. Então, eu sou essa pessoa, eu reconheço que eu sou a pessoa que quer guerra. Então, essa palavra tá vindo pra mim, porque eu preciso ficar calada. Eu preciso promover paz e não guerra. Salmo 140 tá dizendo, Deus, livra-me dessas pessoas que falam mal. Dessas pessoas que o tempo todo estão indignadas com uma situação. Não, mas você viu, promoveu fulano de tal para líder do Ministério Infantil e eu que tô aqui até hoje, nada. Mas agora tem isso, isso e isso, as pessoas não contam comigo e papapá. Ó, caladinho. Fala nada, tá bom? Combinado? Isso. Não seja você essa pessoa de quem Davi tá falando. O Senhor protege-me das mãos dos perversos, guarda-me dos violentos, pois eles tramam contra mim. Os orgulhosos me preparam uma armadilha, estendem uma rede e armam ciladas ao longo do caminho. Eu disse ao Senhor, Tu és meu Deus, ouve, Senhor, as minhas súplicas. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me protegeste na batalha. Senhor, não dê aos perversos que eles desejam. Não permita que seus planos maldosos tenham sucesso para que não se encham de orgulho. Davi não está pedindo para que Deus acabe com o inimigo, porque ele quer que acabe com o inimigo. Davi está pedindo para que Deus não atenda o plano do inimigo, porque o plano do inimigo contém matar ele, contém trapacear contra ele, contém causar dano em Davi. Ele está dizendo, Deus, me protege, me guarda, não deixa eles fazerem o que eles querem não, porque se eles fizerem, eles vão me matar. É isso que ele tá falando. Não é porque ele tá dizendo, eu quero que meu inimigo seja morto. Eu quero que Deus não ouça os planos do inimigo. Não é isso. É porque os planos diz a respeito dele. Versículo 9. Sejam destruídos meus inimigos pelo mesmo mal que eles tramam contra mim. Caiam sobre eles brasas ardentes, sejam atirados no fogo ou em poços fundos de onde não poderão escapar. Não permita que os mentirosos prosperem em nossa terra. Derrama a calamidade sobre os violentos. Sei, porém, que o Senhor defenderá a causa dos aflitos. Ele fará justiça aos pobres. Certamente os justos louvarão teu nome, os íntegros viverão em tua presença. Vou grifar o versículo 12. Sei, porém, que o Senhor defenderá a causa dos aflitos. Vamos. Eu coloquei aqui o seguinte. Será que às vezes
A gente quer se defender demais e esquece que o nosso maior escudo é o Senhor. Quando a gente começa a se posicionar como eu resolvo meu problema, eu é que vou fazer e vou fazer na força do meu braço e vou vencer essa batalha por mim mesmo. Não se esqueça, o nosso maior escudo é o Senhor. Ele é que defende a nossa causa. Amém? Amém, amém, amém? Salmo 142, ele vai clamar na caverna e vai dizer: clamo em voz alta, Senhor. Suplico pela misericórdia do Senhor, derramo diante de ti minhas queixas e me apresento minhas angústias quando estou abatido. Somente tu sabes o caminho que eu devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam uma armadilha contra mim. Davi está dizendo: olha, Deus, se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, se eu for para frente, se eu voltar, eles estão tramando contra mim. O Senhor é o único que sabe o lado que eu tenho que ir. Você pode me falar, Deus, o lado que eu preciso ir? Eu não sei qual é a situação que te cerca, mas talvez se você for para a direita, tem inimigo. Se você for para a esquerda, se você for para frente, para trás, o tempo todo vai ter pessoas te cercando. Então você precisa clamar ao Senhor e pedir para que Ele te livre das mãos do inimigo. Que Ele te coloque mesmo invisível diante do seu inimigo e que ele não te ache. Ele está dizendo: ó, Deus, somente o Senhor sabe o lugar que eu tenho que ir. Por isso que eu estou clamando para o Senhor. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar, ninguém se importa com o que acontece comigo. Então clamo a ti, Senhor, e digo: tu és meu refúgio, és meu escudo, és tudo o que eu desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Uma coisa linda. Davi entende que, uma vez que a mão de Deus está livrando ele, as pessoas que estão em volta dele vai saber que quem tirou ele daquele lugar foi a mão do Senhor. Eu quero te dizer algo, né, pra gente poder chegar aqui no desfecho do nosso devocional, que as situações que você está vivendo, que às vezes te coloca em caverna, que às vezes te coloca num momento de angústia, num momento de tristeza, e você precisa clamar, e você precisa chorar, são situações que vai fazer no final o nome do Senhor ser glorificado. Então não deixe de testemunhar, não deixe de falar o que Deus está fazendo na sua vida. Não deixe de mostrar para as pessoas à sua volta o quão poderosa foi a mão de Deus na sua causa. Sabe? Porque no final, Davi está dizendo: eu te darei graças. Porque as pessoas que estão à minha volta, ao meu redor, os justos que estão ao meu redor, eles verão que o Senhor é bom para mim. Coisa mais linda, sabe? Coisa mais linda. Testemunhe, conte para as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida. Conte, sabe? Fale das provisões, fale das curas, fale das respostas de orações que você teve. E deixe as pessoas serem edificadas por aquilo que você carrega. Triste é quando eu encontro com uma pessoa que não tem nada para contar de Deus. Significa que ela não vive na dependência do Senhor, ela não vive buscando respostas de Deus, e ela está vivendo na força do seu braço. Ela está vivendo com seus recursos. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho uma situação boa, eu tenho uma casa, eu tenho trabalho, meu marido ganha bem. Talvez não ganha tão bem, mas ganha o suficiente que nós precisamos. E a pessoa nunca busca recursos de Deus. Isso mostra o quão dependente você é, independente você é do Senhor. Então, viva experiências com Deus e tenha coisas para poder testemunhar e contar. Toda semana, você precisa ter um testemunho para contar daquilo que Deus, Ele fez na sua vida, tá? Quero terminar o nosso devocional dessa forma, dizendo para vocês: passamos por momentos de angústia, cavernas, tristezas, aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas, porque Ele ouve o nosso clamor. Por isso, o nosso papel é clamar. E quando vemos a mão de Deus agindo sobre nós, nós precisamos testemunhar daquilo que Deus fez, para que o nome dele seja glorificado. Então, do início ao fim, o que vemos é a glória de Deus. Amém? Amém, amém. Aleluia. Uma aplicação. Mesmo que ninguém entenda, Deus te entende. E não nos abandona na caverna.
A caverna é o lugar onde ele nos encontra. É isso. Eu não sei qual que é a caverna que você está hoje. Se você tem nome para essa caverna, escreve nos comentários aí o nome da sua caverna. Não sei o que você tem feito, se você tem se escondido, se você tem chorado, sofrido calado. Mas Deus vai te encontrar aí onde você está, tá? Deus vai te encontrar aonde você está. Basta você clamar. Tem alguém que está assistindo esse devocional que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus nesta manhã? Feliz de te ver por aqui, Janete. Que alegria. Juju também tá aqui, coisa boa. Eu amo vocês. Amém, Renata, amém. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida, você escreve nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você é salvo, você escreve: sou salva. E assim nós vamos terminando o nosso devocional. Nós temos palavras para essa semana. Vamos promover paz. Uma vez que você escutou essa palavra hoje, Deus vai te testar, tá? Saiba que Deus vai fazer um teste ali para você. Sabe quando a professora passa uma matéria e ela coloca um exercício de aplicação? Exercício de fixação? Pois é. Então, se você hoje escutou essa palavra que nós precisamos promover paz, você precisa essa semana promover paz. E se você quiser, compartilha comigo situações que Deus te deu, que você teve que ser pacificador, que você teve que promover paz e ficar calado, exercer misericórdia, porque no final o nome de Deus vai ser glorificado, tá? Não esqueça de contar para mim. Mão no coração, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, eu quero entregar a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Dê a eles uma semana abençoada, uma semana cheia da realidade do céu, cheia da porção do Espírito Santo, onde eles possam mesmo ser alinhados com o Senhor para fluir de acordo com o que o Senhor preparou para eles. Pai amado, nós não aceitamos nenhum levante de Satanás contra a nossa vida, nenhuma armadilha contra nós, nenhuma arma forjada, Pai, contra nós prevalecerá, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso escudo verdadeiro. Obrigada, Deus. Nós somos gratas porque temos o Senhor e pedimos para que o Senhor nos alinhe com a tua vontade, com aquilo que o Senhor planejou para nós, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Dá um beijo na sua mãe aí por mim, viu, Janete? Até quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Quarta-feira tem capelania prisional. Eu ainda não sei se eu vou na capelania prisional, tá bom? Mas eu dou notícias para vocês. Um beijo gigante.